que as meninas do rap, elas estão dominando a cena, ou sempre dominaram, mas agora estão com a visibilidade de uma maneira assertiva, mas ainda não total, porque elas merecem muito mais visibilidade do que elas estão tendo agora, né? Lugares de destaque e lugares onde elas possam ser vistas da mesma forma, não da mesma forma, mas com a mesma intensidade e com o mesmo reconhecimento que os meninos do rap têm. E às vezes por fazer. Às vezes até aquela pessoa medíocre consegue muito mais reconhecimento só pelo simples fato de ser homem. Não sei se vocês estão sabendo da premiação e tudo mais, e que a Ebony ganhou um prêmio de, se não me engano, nova revelação musical, algo assim. Sendo que a Ebony já tá um bom tempo, né, pra ser essa nova revelação do rap ou qualquer coisa do tipo. Bora lá. Admito que eu evitei dar visibilidade para essa indicação, pois desde o primeiro momento senti que não era muito justa. Eu faço música há 8 anos e hoje estou aqui com milhões de seguidores, 3 álbuns, 300 milhões de streams e há anos tenho diversas músicas nos charts. Então isso me trouxe um questionamento. Quanto uma mulher negra do rap precisa conquistar para ser revelação? Será que essa régua é igual para artistas de outros gêneros, com agências, empresários e assessores influentes? Eu não acho que os números sejam a regra da influência, mas a indústria é traiçoeira com mulheres negras. A mesma indústria que concorda que números não medem talento, não nos reconhecem nas grandes mídias porque não temos eles o suficiente. A mesma indústria que nos quer hipersexuais e com poucas roupas impedem a nossa sexualidade nas letras de concorrência às premiações. Hoje, a indústria finalmente está escutando e dando atenção às mulheres excelentes que estão determinando o cenário da nova geração do rap feminino. Mas independente de se a indústria tem ou não interesse, independente de se a indústria considera a gente ou não em alta, a gente sempre esteve aqui, apoiando e incentivando umas às outras. Eu peço que a indústria apoie, divulga e invista em nomes que vieram antes de mim, como Sherry Lane, Negra Lee, Dina D, Carol Conká, Cris SNJ, Camila CDD e Stephanie. Peço que a indústria apoie as verdadeiras revelações, como Africácia, Cissa, Tória. Peço que a indústria apoie MCs fora da região Rio-São Paulo, como Nick Dias e Aura Sem Miséria. Eu peço para que a indústria apoie MCs trans, como a Bicharte, Mona Brutal, a Zayla, entre tantas outras. E por isso, eu dedico esse prêmio à verdadeira revelação do rap de 2025, Nanda Tsunami. Me sinto extraordinária, dona de uma mente brilhante, até A Mona pisou, ela abalou, ela barbarizou. Bom, elogios à parte, a Ebony e outras mulheres do rap, da indústria, ainda são muito apagadas. E aí não tem como a gente falar sobre esse recorte da indústria, esse recorte musical, sem tirar o peso social, entende? Então, assim, bora lá. A gente vive numa sociedade patriarcal. A gente vive num país que foi colonizado. A gente vive sob um sistema onde as mulheres têm um papel social que é imposto desde o nascimento, e quando ela rompe com esse papel, ela vai seguir uma vida muito tortuosa. Não que quando ela siga esse papel ela não vai viver, mas é o que é esperado dela, né? Então, quando uma mulher negra periférica faz um rap, entra numa cena que é masculina
e fala sobre os relacionamentos, fala sobre liberdade sexual, fala sobre empoderamento feminino, fala sobre como o trabalho é difícil, sobre quais homens ou mulheres ela prefere. Só que isso tudo de uma forma que comunica até uma questão, até não, que comunica um posicionamento social, sabe? Tanto que a discussão que tem sobre o rap feminino e o rap masculino, no caso, as raps, né? As mulheres que fazem rap, os homens que fazem rap, é que antigamente, enquanto os homens estavam fazendo um rap muito mais de consciência, não sei em que caminho foi para ostentação, para objetificação de mulheres, para porque é muito louco assim como estão indo para todos os tipos de lado, menos aquela essência de uma denúncia social, sabe? Enquanto as mulheres, elas estão vindo com uma consciência assim absurda. Porque é aquilo, para a sociedade, uma menina de 12 anos, ela tá equivalente a uma mulher de 20 anos de idade. Para a sociedade é isso, chega uma hora, depois da menstruação então, aí se tornou mulher. E aí a gente fica pensando assim, qual o momento que a gente, de fato, como sociedade, vai romper com isso? E aí vocês provavelmente vão me perguntar, mas por que você está falando sobre isso? O que isso tem a ver? Bom, tem a ver com tudo. Porque quando as mulheres na indústria musical ou qualquer outro departamento profissional não são reconhecidas, não é porque elas não são boas, não é porque elas não fazem algo digno ou não são inteligentes. É porque elas são mulheres. E quando elas entram na indústria, mercado de trabalho, enquanto mulheres, é a todo momento precisando fazer muito mais do que um homem. Então as meninas amadurecem mais cedo porque são forçadas a isso. Tem que ter uma autovigilância sobre tudo. E ainda assim, mesmo que elas tenham músicas incríveis, com letras incríveis, com uma visibilidade, ouvintes assim estrondosos, ainda assim a indústria fala, "Ai, não sei, acho que não, você não é uma revelação, não, você não é relevante o suficiente." E aí a gente vê que em algum momento é preciso ou você quebrar muitas portas ou uma sorte, porque é muito louco assim, sabe? Como ela, como o discurso dela expõe não só a indústria como a sociedade, sabe? Quantas mulheres em cargos de liderança, quantas mulheres negras em cargos de liderança ou como gerente vocês tiveram ao longo da vida? Ou mulheres trans em cargos de liderança como gerente, algo do tipo. É, é, é louco assim, né? E quando ela fala não só sobre si, mas sobre as outras, é aquilo, né? A gente sempre tem que abrir o caminho e, né, chamar essas pessoas. Eu não vou sozinha, eu estou com elas, sabe? É, e não é aqui pra romantizar e tudo mais, olha só como somos irmãs, nada. Mas é entender que a gente precisa pavimentar os lugares para que assim outras possam sonhar junto com a gente e realizar junto com a gente. É, é, eu espero bastante que assim a gente está vendo uma onda de conservadorismo enorme entre os jovens, o que, pelo que eu vi, é comum dentro de um cenário de. Enfim, dentro do cenário de uma delicadeza, assim, de um cenário delicado na economia, né? As pessoas se atentam a questões muito conservadoras, barra desumanas. Só que, ao mesmo tempo, nós estamos com
esses artistas e outros jovens que ainda são muito progressistas e querem, né, ainda mais que a gente avance com os direitos das mulheres, os direitos LGBT, os direitos dos imigrantes, os direitos das pessoas negras, para que de fato a gente seja uma humanidade, né? E não que eu tenho que dosar o que eu vou falar, mas não que uma pessoa, né, dite o que é humano ou não, porque é isso que fizeram no período colonial. Infelizmente, muitas pessoas não sabem da história do próprio Brasil. E, enfim, questão de leitura, acesso à educação ou permanência nas escolas, né? A evasão escolar ou a aprovação automática, isso danifica o futuro da sociedade. Isso já está há um bom tempo, então, enfim. Mas, Ebony, não sei se você vai assistir esse vídeo ou provavelmente não, mas parabéns pela carreira que você está construindo. Achei o seu discurso impecável, um discurso forte, um discurso que ele precisa ser lembrado a todo tempo. E incrível, assim. Nossa, o cenário das mulheres do rap tá assim, ó. Qualidade alta. Apogeu. É isso, gente. E vocês, o que vocês acham? Estavam sabendo disso? Vocês já conheceram a Ebony ou as outras meninas que ela citou? E mais meninas ainda? Caso não, já bora dar uma pesquisada, viu? Porque é tudo. Tudo mesmo. É isso. Um beijo.